Olá, tudo bem? Eu sou a Alice Rocha e hoje eu tenho dois convidados muito especiais para esse momento. E eu queria apresentar para vocês um casal cheio da graça, com a Grace e o Alan. É isso, né? Olha, é um prazer estar aqui, né, Gra? É isso aí, tudo bem com você, Liz? É um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui com vocês. E eu já falo para você o seguinte, fique com a gente até o final, hein? E Não já pode aproveita, sair. compartilha com o maior número de pessoas. Isso aí. Porque, olha, vamos falar sobre muita coisa, casamento, relacionamento. E eu já vou te contar uma coisa, Liz, eu vou falar de coisas que não entendo nos homens. Eu de muito coisas que não entendo nas mulheres. Então, se você tem um monte de coisa aí que não entende aí um no outro, continua com a gente aqui. Eu acho que esse papo, então, vai pegar fogo hoje. Bom, vocês moram em Sorocaba, Sim. né? Isso. Tem 3 filhas lindas, que eu já conheci uma hoje no almoço. Isso. E eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre vocês, sobre como vocês começaram. Somos casados há quase 20 anos, já estamos juntos há 27 anos, nos conhecemos na adolescência, né? Os pais dele foram ser pastores na minha igreja lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e a gente se conheceu na adolescência. Que legal. E desde então, né, eu sempre falo que Deus une propósitos, não une Sim. pessoas, une propósitos. E a gente sempre trabalhou juntos, desde a nossa adolescência, com a liderança de jovens, de adolescentes, no louvor, com tudo que era envolvido a igreja. E depois a gente veio trabalhar junto no trabalho secular. E até hoje é 24 horas juntos. 24 horas juntos, né? Hoje somos pastores titulares lá na cidade de Sorocaba. Sim. Também, ministério trabalhando juntos, né? Lá na igreja, com casais. Então, começou assim. Meus pais, pastores no interior de São Paulo, foram transferidos para o Rio, onde a igreja dela, onde conheci. E Deus foi, né, moldando a nossa vida, tudo, até chegar no casal cheio da graça. Né? Que legal, Isso. que joia. E esse momento, né, que vocês se tornaram esse casal cheio da graça, o que foi esse primeiro insight para que isso acontecesse? Aconteceu alguma coisa na casa de vocês? Ou vocês pensaram sobre isso ou foi naturalmente mesmo? Olha, o casal cheio da graça é assim, nós sempre trabalhamos com liderança, então nós sempre, boa parte da nossa vida fomos líderes de jovens e adolescentes, então nós tínhamos um tratamento com a família, um outro olhar, o olhar do filho com o pai, o relacionamento dos filhos com os pais. Então, durante toda a nossa juventude, nós tratamos essa situação. Quando o ministério ele foi passando as fases, tudo, e quando nós começamos a trabalhar com os pais, aí começamos a ter essa outra realidade. Sim. Do relacionamento. Uhum. Então, nós começamos a aplicar palestras para os pais, tudo mais, e na época nós criamos esse slogan, um casal cheio da graça. Sim. Com a ideia de ministrarmos juntos, né? Porque a ideia era que o casal ministrasse no altar, eu falando sobre os homens, ela sobre as mulheres, né? Então, foi criado esse slogan. E começamos a trabalhar primeiro com dinâmicas de casais. Sim. Então, o primeiro boom que nós tivemos na internet foi pelo YouTube, sim, por causa das dinâmicas. Até hoje, se você digita dinâmica de casais, o nosso canal é o nosso canal que aparece. Então, durante 8 anos, nós rodamos todo o Brasil devido ao canal de dinâmicas. Sim. Tá? Então, a gente trabalhou bastante nisso. O boom da internet na área do humor é quando nós pegamos a nossa palestra e começamos a pegar os temas que nós ministrávamos. Sim. E começamos a gravar vídeos daqueles temas lá. Do que vocês já falam. Já falava. Isso, entendeu? Entendi. Tem um vídeo de vocês que me marca muito, e hoje na hora do almoço, quando a gente estava almoçando, eu até comentei, né? Toda vez que eu olho pro Alan,
eu não consigo imaginar ele sem ser escovando o dente na frente do espelho, né? E a Graciele falando para ele, né, a respeito do churrasco. Isso. Aquele vídeo lá, vocês falam nas palestras, aquela história. Aquela história a gente conta, a gente já contou algumas vezes. É que o stand-up, ele muda muito. Se você assistir hoje e a gente fizer... Os temas, eles acabam sendo, né, gira ali sempre nos mesmos temas, mas são bem diferentes. Sim. Então, em alguns, a gente sempre contava, né, quando a gente vai falar a respeito de que a mulher, ela consegue se comunicar com um olhar. Né? Então, ela sabe quando o marido tá marcando alguma coisa que ela não autorizou, ela já olha já assim, já dá aquele sinal de que não pode, desmarca logo. E aí, a gente entrava com essa história do churrasco. Esse vídeo do escovando dente é o seguinte, nós temos um grupo, muitas pessoas que nos seguem, e eles mandam muitas dicas para gravar vídeo também, coisa que acontece na casa deles. Esse escovando dente foi um seguidor, falou, pastor, na minha casa, a minha esposa quer falar comigo quando eu escovo os dentes. Eu falo, eu tô escovando o dente, ela pergunta, ela já responde, fica brava com a resposta dela, e eu não terminei. Grava um vídeo desse. Daí eu falei pra ela, vamos marcar um dia, vamos gravar. E aí calhou um dia lá, tô escovando o dente, ela chegou já gravando e falando. Então, foi natural, porque não foi tinha... bem espontâneo. Porque eu não decorei, não era fala decorada. Quando eu vi que era falou ela vindo... história. Ela veio contando a história que ela estava fazendo na cabeça dela e eu fui respondendo conforme aquilo lá. Gente, então, por isso que ficou tão espontâneo. Ficou espontâneo. Então tem muito vídeo que as pessoas ligam pra gente, né? E falam. Outros é do dia a dia, né? Porque assim, é até engraçado. Quando casa, até falava hoje, quando a gente casa, você pode perceber que se você for casar hoje, você tem que chegar no cartório e entregar sua certidão de nascimento. Você sabe que hoje, o rapaz da recepção do hotel, ele falou isso? Então. Ele falou isso comigo, ele falou assim, eu fiquei apavorado, porque eu tive que deixar minha certidão de nascimento lá no cartório. Não entendi nada. Você viu qual é a lógica? Qual é a lógica? Você vai casar, o rapaz fala, então, você vai casar? Então me dá a sua certidão de nascimento. Porque não vai rasgar ela, porque tua vida, a primeira fase, acabou. Agora vai ter outra. Você não precisa mais dessa aqui. Aí eu falo que na vida dos homens é o seguinte, essa segunda fase a gente descobre que a gente fala errado, a gente come errado, a gente anda errado, a gente se veste errado, a gente dirige errado, a gente dorme errado, porque a esposa começa a corrigir a gente em tudo, fala, gente, até aqui eu vivi errado minha vida toda. Você começa até a questionar a sua, né? Porque olha... Minha mãe me ensinou tudo errado mesmo. Começa até crise de identidade. Porque Deus, quando fez a mulher, ele fez ela para ser uma auxiliadora, e ela falou, pode deixar que eu vou auxiliar esse homem pro resto da vida. Somos obedientes ao Senhor. Auxilia tudo, olha. Tudo. Ela parece que que é instrutora de autoescola. Você entra pra dirigir, ela tá do lado devagar. Cuidado aqui, olha, tá ficando aqui amarelo. Olha a moto, olha o carro. Olha o quebra-mola, olha a vida buraco. Ali. Você vai parar numa vaga, ela fala, essa não para ali. Ela escolhe a vaga. Exatamente. Eu tenho mania quando meu marido tá dirigindo, porque ele é mais tranquilo, calmo. Eu sou bem colérica, né? E aí ele tá dirigindo, aí eu fico assim, amor, pode ir mais rápido um pouquinho. Aí ele me olha, tipo, vou pôr um volantinho, né, pra ela do lado. Precisava. Mas a gente não dá conta, né? A gente quer o tempo todo fazer um comentário. E você falou sobre a questão da certidão de nascimento, e quando o meu esposo vai fazer algum casamento, ele fala, né, que hoje em dia, quando os casamentos acontecem, a gente deveria levar uma lápide para o altar. Porque, na verdade, ali é a hora que você entende a morte do indivíduo. Porque o casamento, né? Agora não tem jeito mais, é uma só carne. Então, ele fala assim, tinha que trazer a lápide. Ao invés da mãe chegar, né, com o filho, ela tinha que trazer junto ali, para entender que agora ali é um novo caminho, né? É um novo caminho, novas pessoas, e aí você vai ter que aprender a viver com uma turma que se chama parente. Que aí o certo é quando faz o casamento é falar assim, você aceita ela como legítima esposa? Tá, mas você aceita aquela turminha que tá sentada ali também, ó, aquelas 40 que tá louca pra ir pro buffet comer e não acaba? Então, olhando esses o relógio aí, toda hora. esses que vão sair correndo pra ir no buffet e comprar o copo, é parente. Eles vão ser pro resto da vida. Eles vão pro resto da sua vida.
Eles vão ficar assim. E aí é a hora que você entende. E tem gente que entra no casamento e quer separar os parentes, acha que não dá certo. E não tem como. E tem gente que talvez está assistindo e tá falando assim, "Ih, tem nada a ver, aonde que tá escrito isso?" Ó, 1 Timóteo 5,8 fala que aquele que não cuida dos seus parentes e da sua casa é pior do que o descrente. Exatamente. Então, tem que cuidar da sogra, tem que cuidar do Ainda cunhado. tem respaldo bíblico. Ainda tem respaldo bíblico. É isso daí. Porque é uma prova. Vem o cunhado, você faz um churrasco maravilhoso, pede para cada um trazer uma coisa. O cunhado traz um frango congelado, fala que só tinha isso no mercado. Que mercado é esse? Para de comprar aí, pelo amor de Deus. E aí ele traz um guaraná que ninguém toma. Mas na hora de pega comer, o melhor lá. Que é o melhor. na hora de melhor comer, ele pedaço. quer a sua picanha. Isso Aí na hora acontece de mais. tomar o refrigerante, ele quer a sua Coca-Cola. Exatamente. E é parente, então você tem que cuidar, tem que amar, sogro, sogra. A minha sogra, ela veio visitar a gente na pandemia, antes da pandemia, 2 semanas antes, e entrou a pandemia. E lá em Sorocaba fechou tudo, não podia sair. E no dia dela ir embora, eu levei ela na rodoviária, a rodoviária vazia. Não tinha um ônibus, eu com a passagemzinha dela assim, eu bati lá no guichê lá, daí um rapaz chegou, eu falei, viu, ela é do Rio, ela tem que ir embora. Ah, não, fechou, tá fechada a Dutra, não tem como passar. Agora cada um é do seu estado. Eu falei, mas ela não é desse, então tem que mandar ela embora. Ela não é daqui, só pra Não avisar. pertence a esse lado. Volta pra casa que quando liberar a pista a gente liga. Ficou 2 meses essa pista sem liberar. Aí ela ficou lá em casa e aí, vocês lembram que era pandemia, não podia sair Você de feliz casa. da vida, né? E Então não a podia sair de campanha era casa, né? fica em casa. Não era um negócio que falou assim, vou dar uma volta. Foi não. algo profético, né? Você Ficou mesmo. acordava e ela era assim, ó. Um dia eu acordei às 8, ela já tava na mesa pra tomar café. Eu falei, amanhã eu acordo às 7. Ela também já tava. A gente começou a competir, que a gente quase 2 horas da manhã já tava já pra ver quem ficava lá. A gente quase não dormia mais pra ver se... E a gente tava num clima muito gostoso. Bom, aí um dia ela falou assim, não tem como me levar embora, não, de carro e tal. Eu falei, eu vou te levar. Botei ela no carro, peguei estrada. Aí um pastor amigo meu falou assim, mas e a barreira? Eu falei, não tem problema, lá eu vou falar. É só achar um policial casado que eu vou explicar. O senhor é casado? Ele vai entender. Tem Ó, sogra? Minha É sogra, casado por e favor, tem você- sogra? Só deixa ela passar aí, do outro lado meu cunhado busca. E aí, quando eu passei, não tinha mais barreira. Meu cunhado estava do outro lado, me encontrou. Falei pro meu cunhado, receba com a mesma alegria que a deixo ir. E ela foi embora. Mas eu brinco com ela, mas ela é bênção, né? Tem gente que entra numa briga, num embate com sogra, com sogro e acaba prejudicando o casamento. E Exatamente. vai prejudicar. Você tem que, né, relevar muita coisa. Às vezes é o queridinho da mãe, né? É o que Ai, cuida, né? É o queridinho da É mãe. o que cuida aí. Tem Aí até é- um vídeo, não tem? Tem. Um vídeo do queridinho. Reclamando, O queridinho da mãe que vai 8 reclamar. horas pra fritar um peixe, fazer um arroz, não dá, né? Eu tava Aí reclamando com a mãe. aí a mãe tá lá dando vinha na boquinha Porque minha mãe ficou uma dele. semana em casa, Oh, daí eu meu chegava Deus. em casa, ela falava, você quer alguma coisa? Quer que faz uma janta? Eu falei, não, mãe, tá tranquilo. Aí não, eu se falei, quiser eu você levanto tá lá. mimando demais. Daí Você minha tá mãe, né? estragando meu menino. Tá É. estragando o menino, né? Eu demorei pra chegar nesse ponto, aí agora Agora vai eu tive que desconstruir. recriar, né? Então, os vídeos é em cima disso, do dia a dia do casal. Na verdade, é em cima das dores. Porque Sim. só é engraçado no vídeo e na palestra. Mas dentro de casa não é engraçado. Não é engraçado. Então, é um jeito de falar a respeito disso. Em falar nessa questão, né, das dores, né, e que não é engraçado em casa, hoje eu também compartilhei, né, com vocês lá no almoço, que o meu esposo estava chegando, né, na porta lá de casa, ele estava entrando e eu estava saindo, buzinou. E aí, quando eu olhei para ele, aquela buzina foi tão gostosa no meu coração, né, porque eu vi que ele estava chegando, que eu até mandei um áudiozinho para ele, dando uns gritos, né? Falando para ele, ai, que essa buzina mexe com o meu coração. E a gente sabe que em muitas casas essa não é a realidade, né? Sim. Às vezes o casal, às vezes ele até se apresenta muito bem numa rede social. Mas lá na sua intimidade, a gente sabe que existem muitas dores, né? Então, essas pessoas que têm chegado até vocês para compartilhar, hoje como que tem sido? Tem sido mais pessoas apresentando as suas dores
ou mais pessoas que contam esses testemunhos, assim, desse amor mesmo? Como que tem sido, assim? Porque muitas pessoas devem encontrar em vocês também, assim, pessoas que vão aconselhar, né? Sim. Onde eles vão desabafar. Como que tem sido? Hoje, como a gente trabalha com humor, né? Tem o humor como essa ferramenta de comunicação, as reclamações chegam pra gente no mesmo formato. Então, a gente recebe as reclamações, e agora com esse negócio do sindicato dos homens casados e o sindicato das mulheres casadas, o povo entrou mesmo nessa vibe, sabe? Criou esse clima e entraram mesmo no personagem ali do sindicato, do presidente do sindicato, e mandam para ele os questionamentos, as reclamações, mandam para ele como... mas em forma de humor. Sim. Mas são reclamações. A gente sabe que no fundo, aquilo ali tem um fundinho de verdade. E que é uma dor. Só que eles apresentam da mesma forma que a gente apresenta nos vídeos, eles apresentam da mesma forma, né? Quando nós detectamos uma mensagem que é algo muito sério que está acontecendo, tudo mais, aí nós tomamos outra postura. E aí nós entramos em contato, conversamos, temos a conversa franca. Que às vezes acontece, olha, pastor, meu casamento não é assim, está acontecendo tal coisa, o que eu tenho que fazer, né? E a gente sempre direciona o quê? A pessoa procurar alguém mais próximo, procurar ajuda, porque a gente não vai conseguir. Às vezes, o máximo vai ser trocar ali uma palavra ou outra, mas a gente não vai conseguir atender e acompanhar essa pessoa, né? Então, a gente sempre indica que a pessoa procure, né, alguém que possa estar fazendo esse acompanhamento de perto. Como nós temos essa rede de apoio de pastores que nós conhecemos em todo o Brasil, então, às vezes, nós mesmos fazemos esse link. Não só dessa pessoa com o pastor, mas do pastor com essa pessoa. Sim. Então, aí acontece isso também. Mas a maioria das vezes acontece dessa forma do humor. O Instagram nosso, 70% são homens do nosso Instagram. De quase 500 mil seguidores, de Curioso, quase 500, né? 70%. Por quê? Por causa do sindicato. Né? Hoje estava lá no almoço, quem é que veio tirar foto? Os homens. Os homens. Veio, tirou foto, veio outro, tirou foto, no hotel veio outro, tirou foto, né? No avião, parou. Porque, do sindicato e tal, porque pegou essa brincadeira. Porque o sindicato dos homens casados está forte. Tá forte. Tá forte. E eu falo muito isso, estamos aí para representar vocês. É um time já. É um time. Já. Então entra muita gente isso. Então a gente usa essas ferramentas para conversar com os homens. As questões são sempre as mesmas, tá? Dos homens. As reclamações são sempre as mesmas. As mesmas que as reclamações. Eu não sei que tanto. Os homens reclamam de nós, mulheres, auxiliadoras. Estamos ali para auxiliá-los Esposa, em tudo. eles lá companheira. falam. Eles que falam, né? Que reclama muito, que a mulherada manda demais, que a mulherada é muito brava. Imagina. Mas você não concorda, né? Não, eu sou neutro, Você não né? concorda, né? Eu sou neutro, eu falo que é igual ouvidoria. Só tô ali para ouvir, eu não tô ali para dar nada, e se eu falar, não é para falar que foi eu que falei. Então, mas eu tô ali só para escutar. Então, os homens, eles falam muito disso. A gente não pode sair... tem muita gente que reclama, por exemplo, que a esposa não deixa ele sair com camisa de time. Não posso ir. Eu fui no churrasco da família, não deixou eu ir, né? Aí eu até gravei um vídeo. Não, mas aí no churrasco da família, ok. Ele ia com a camisa do time. O problema é quando ele quer ir num aniversário, jantar, num né? casamento. Mas uma camisa retrô de um time tradicional é até uma honra você sair para jantar. Eles colocam o nome de camisa retrô numa camisa que é velha. Entendi. A camisa já é surrada, a camisa já é usada, já há 10 anos usando a mesma retrô, camisa. Relíquia. Aí eles querem usar o nome retrô pra ficar chique. Porque a mulher, ela vai pegando birra dessa roupa, né? Vintage. É bonita. A camisa tá assinada A ainda mulher pro já jogador. não aguenta mais ver a mesma camisa, porque o homem, quando gosta
de uma roupa é aquela roupa até o fim. Quando ele se apaixona por uma camisa, ele pode se preparar, mulher. Porque ele vai usar essa camisa em todos os aniversários. Vai ser fiel, casa, né? Ele vai ser fiel a ela. Você não vê homem dar roupa pra bazar. Você não vê. Jamais. Ah, eu vou dar. Não, se tá lá é porque a mulher deu. Não é Certeza. ele que falou, eu vou dar. Porque é capaz dele dar e ele mesmo ir lá e comprar depois de dó. Ou então, quando ele faz a limpa no guarda-roupa, ele só tira o que já é pra ir direto pro lixo. Porque já não dá mais. De tanto que ele usou, já desgastou tanto Não, que nem já não ele dá que mais tira, pra... a esposa que faz o limpa no guarda-roupa, né? Um dia eu cheguei em casa, tinha uma sacolinha toda amarrada assim. Eu olhei, o que é isso aqui? Ela falou, é roupa que não vai mais usar. Eu abri, era só meu. Só coisa minha. Não é que eu tinha começado pelo lado dele. Do homem, né? Mas Por nunca quê? vai do lado 6. Não, O lado mas... 6 parece que não tem. E lá tem roupa pro resto da vida. É que a gente doa muito, né? Então Ah. aí não precisa nem... Não precisa. Nem O junta guarda-roupa tanta da sacolinha. mulher tem roupa pro resto da vida dela, para as próximas gerações. Tanta roupa que tem lá e vocês ainda conseguem falar que não tem roupa pra sair. Meu Deus, é até pecado falar isso. É que a gente é a parte colorida, né? Aí tem que ter várias cores. Pra combinar. Homem preto, branco, azul, Acabou. resolve. Depois que inventaram a camiseta preta, combina com tudo. Pronto. É a melhor coisa que tem. Eu falo pra ele que ele tem que numerar as camisas dele. Porque ele entrou na vibe de camiseta preta. Ah, Aí é só eu conheço camiseta alguém preta assim. lisa. Aí você fala assim, mas parece que você tá só com a mesma camisa todo dia. Vamos botar um númerozinho aí pra distinguir o número 1. Vamos numerar essas camisas aí, porque senão o povo vai falar, só tem essa camisa. Qualquer semelhança, Ricardo Rocha, é mera coincidência. Então, isso que acontece. O homem gosta da camisa. A mulher, ela vai montando o look. O homem, o que tiver ali na frente, ali, ele pega, ele se arruma. E tá tudo E certo. tá tudo certo. Só tá tudo certo até a mulher ver. Porque quando a mulher vê ele saindo com aquela roupa, aquele look que não tem nada a ver, aí ela já pega e fala, você vai atrás de mim desse jeito? A mulher, ela tem uma coragem que nós homens não tem. Ela pega a gente na sala e fala assim, atrás de mim assim você não vai, você volta e se arruma. Agora nós homens não tem essa coragem. Ah, não tem. De se encontrar na sala e falar, ué, você não vai se arrumar, mulher? Não, porque atrás de mim assim você não vai. Ah, tá, que não vai falar. Ela já tá 2 horas falando que não tem roupa pra ir, ainda você fala isso da roupa que ela escolheu. É por mais que você não Quando goste. ela pergunta se essa roupa tá boa, ai de vocês. Ai de você. Eu nem sei, toda pergunta que ela faz, que a mulher faz, ela já tem a resposta. Eu nem sei por que pergunta pra nós. Porque ela fala... Na verdade, a gente quer uma testificação. É, Né? Se eles testificam errado, esse é que é o problema. É o problema. Tem que testificar certo, entendeu? às vezes ela fala pra mim, a gente vai comer pizza ou vamos comer um lanche? Daí eu falo, vou comer uma pizza lá. Pizza não. Ué, mas então por que tá dando opção se uma ela já tá negando? Não, porque eu queria ver se você entendeu o que eu quero. Ué, mas como assim, gente? Agora eu aprendi um jeito, ó, homem, você que tá me vendo aí, eu aprendi essa semana no vídeo. Você entra no carro e fala pra esposa, você não imagina onde eu vou levar você pra jantar hoje. Aí ela, onde? Fala, não, você não imagina, chuta. Aí o primeiro chute é o que ela quer. Aí você fala, acertou, você é demais, vambora. Você sabe que eu estava numa palestra nesse final de semana, a palestrante falou assim, que os casais que mais dão certo são os casais que são totalmente diferentes. Que é aquele casal que ele fica parecido demais um com o outro, que tende a ficar, né, um negócio meio chato, meio assim, sonso, né? Mas que o casal que é totalmente diferente, que tem hora que dá esses choques Essas assim, é que tendem a ser os casais que sobrevivem mais. Eu não sei onde que tá essa estatística, né? Mas eu sei que isso comunica muito, né, com que a família brasileira, com que as pessoas têm vivido hoje, né? E chega muitas pessoas, né, às vezes quando a gente vai aconselhar, né, algumas pessoas, são situações tão corriqueiras do dia e que você fala assim, nossa, não precisaria de tanto problema por conta disso, né? Mas que às vezes há uma divergência ali na hora do falar, né, do comunicar. Sim. Essa questão da comunicação, né, hoje eu acho que ela é fundamental, né? Em A comunicação todo é o tudo. casamento, porque eu acho que o problema está na comunicação. Sim. É a forma com que os homens se comunicam, né? É só os Tô homens. brincando. Mas essa questão da comunicação, ela tem, assim, virado
uma ruim oportunidade, né, de gerar muitas brigas, porque acaba que, no caso do vídeo que você estava escovando o dente, ela fala sem parar, né? Sim. E ela não espera a resposta. E isso acontece de verdade. É que a gente confunde muito comunicação com comunicado. E comunicação é diferente do comunicado. O comunicado, eu anuncio para você algo que já está determinado. Decidido. E eu não quero saber se você entendeu o que eu quis dizer ou não. Eu só falei. Agora, a comunicação é quando eu falo de uma forma em que você consegue entender. Sim. E procurar fazer com que o outro entenda é diferente. Às vezes eu posso falar para ele a mesma coisa, eu pegar e falar assim para ele, eu tô com fome. Aham. Passei um comunicado para ele. Agora, ele entendeu o que ele precisa fazer com essa informação? Não, essa informação que eu passei para ele, eu queria que ele... Ah, meu amor, então eu vou lá. O que você deseja? Eu posso preparar um sanduíche para você? Ela que fala, que tô você com quer fome, eu comer, falo, eu também. né? O que você vai fazer pra O que gente? você vai fazer pra gente? Então, tem essa diferença, porque o óbvio não dito não é falado, não é comunicado. O óbvio tem que ser dito, né? Exatamente. Às vezes o óbvio vai ter que ser explicado. É verdade. Né? Porque o óbvio para mim não é óbvio para ele. E nós temos a tendência de agir assim mesmo. A gente quer que ele adivinha. Eu falo muito isso nos aconselhamentos. A pessoa quer que... A mulher quer que o homem adivinhe o que ela está pensando. É. E não dá, assim, a gente precisa falar, né? Externalizar Sim. aquilo que a gente tá... Eu lembro de uma vez que eu tinha acabado de ter os meus filhos mais novos, os gêmeos, e o meu esposo chegou, e ele viajava muito, e ele chegou de viagem. E aí, quando ele bateu a porta, que ele entrou, eu tava morrendo de saudade dele, mas eu tava... Nossa, eu fiquei muito brava. E comecei a ficar brava, ríspida, cara fechada. E eu tava assim, gente do céu, mas eu tava pensando, né? Eu tava morrendo de saudade do meu marido. O que aconteceu, né? Que agora ele chegou e eu tô brava, nervosa. E eu custei entender, e naquele momento eu fui orar. E eu falei, Deus, por que quando o meu marido chega, eu fico tão ríspida com ele, eu fico tão brava, sendo que eu tava doida para ele chegar. E aí, naquele momento, eu pude ouvir Deus falando comigo, que é porque eu tava com saudade dele. E por isso, quando ele chegava, ele tinha que dar atenção para 4 crianças. E eu ficava por último. E eu não estava tendo tempo para poder estar com ele. Então, quando ele chegava, acho que lá no meu inconsciente eu pensava, eu vou ser a última, eu vou ficar por último. E ele muito cuidadoso, sempre muito carinhoso, mas lá no meu coração, e ele não entendia, mas ele respeitava, ele não questionava. E aí um dia Deus falou isso comigo, falou, olha, você está tratando o seu marido assim porque você está com saudade. Resolva esse problema. E aí a gente tinha uma prática, desde a nossa segunda filha, de sair uma vez na semana só nós dois. Para a gente ter esse tempo, porque nós moramos em São Paulo e lá, para eu conversar com ele, eu precisava mandar e-mail, porque na época não tinha WhatsApp. Porque não dava tempo, né? Os meninos... tinha que dar atenção e tal. E eu mandava e-mail e eu falei, gente, vamos parar com isso. Vamos fazer um tempo só para nós. E aí já tem 11 anos que a gente faz isso. Quando os gêmeos chegaram, nós paramos um tempo, né? De sair, de ter esse momento nosso. Só que a gente começa a sentir falta. Sim. Porque a gente precisa manter essa chama acesa, né? Sim. Essa relação aquecida. E aí, nesse momento, foi muito bom, porque eu pude me perceber. Eu pude entender. E, às vezes... e aí, eu pude falar para ele, amor, eu preciso de tempo com você. Eu preciso que a gente retome aquele momento de sair só nós dois, da gente conversar, da gente ter um tempo, assim... Eu falo assim, para a mãe poder comer uma comida quentinha... Porque depois que a gente é mãe, né? A gente come só comida fria. Então, quando assim, dá, quando sobra. Pra sair de mão dada. Pra gente se sentir também, né? Amada, querida. E foi muito bom. Mas se eu não tivesse falado isso pra ele, eu ia continuar esperando. Porque eu falava, nossa, por mensagem eu sou tão amorosa. Mas quando ele chegava, eu ficava brava. Porque, na verdade, eu queria ele só pra mim, naquele momento. E eu não tava sabendo
Dividir. Tem na liderança, eu costumo falar que nós só podemos cobrar aquilo que nós ensinamos para a liderança. E no casamento, ela se aplica também. A gente só pode cobrar do outro aquilo que ou ensinamos ou deixamos bem claro, que faz falta, que precisa. Então, às vezes, o que acontece é que há uma cobrança de algo que ainda não ficou claro que tem que acontecer. E então, a cobrança vem pesada, mas a pessoa não entende. Vou dar um exemplo. Às vezes, a esposa ela se incomoda do marido ser muito brincalhão com todo mundo, com as amigas, com todo mundo. Ela fica brava em toda situação dessa. Ela não fala com ele, mas ela volta e a semana fica uma semana terrível. Mas ela não tem como, ela tá querendo, ela tá fazendo um questionamento e vai cobrar algo que ela não é que ela ensinou assim, que ela não deixou bem claro, olha, isso me incomoda. Não se expressou, Não né? se expressou. Então, ó, isso me incomoda, desculpa. Sim. Então, a partir disso, o outro lado entende, né? Então, o combinado não sai caro. O combinado não sai caro. O que acontece é que, às vezes, um lado acha que o outro já sabe. Ah, mas é impossível que não saiba. Não, pode ser sim, que o outro lado não tenha entendido desse jeito, não entenda desse jeito. Cada um entende a dor de um jeito, né? A dor, você não consegue. É por isso que o médico, um dia eu fui com ela no consultório, o médico falou pra mim, de 0 a 9, quanto de dor o senhor tá sentindo? Aí eu falei assim, 8. Aí ela falou pra mim assim, que é isso, doutor? Deve ser uns 5. Uai, mas como que ela sabe? Como que ela dá nota da minha dor? A dor é minha, eu dou a nota que eu quiser, ué. Sabe por quê? Porque a dor dele era uma dor de 37,5 de febre. É porque tem que usar carteirinha de estudante. Metade. Mas a dor... Com homem e com criança, você usa carteirinha de estudante. Mas a dor, por exemplo, você não consegue colocar ali a mesma dor que um está sentindo. Então, às vezes, um fala assim, eu tô cansado, porque eu tô exausto. E o outro não faz esse cálculo, ele não entende isso. Então, quando você explica ou ensina, você consegue cobrar. Porque senão, não for bem claro, vai ter briga, discussão. E a esposa, ela é expert em fazer o quê? Em fechar a cara e não falar pra gente o que é. Ainda ser homem, ainda faz uma pergunta. O que foi? Daí você fala, nada. Que pior ainda. Porque pro homem nada é nada. Não, nada não. Você não tá percebendo? Na verdade, nada é tudo. Tudo. Só que pro homem nada é nada. É nada, ele volta pra vida mulher dele. O nada é tudo. Aí como que encaixa essa matemática? Porque o homem, se ele tiver alguma coisa, você vai perguntar, o que tá acontecendo? Ele vai falar nada. Ele vai falar, ele vai falar tudo. A mulher ainda faz isso com a gente. Não, nada não. Você acha que tá bom? Não sei, bom não tá, senão você não tá com essa cara aí. Você não tá batendo os pratos aqui em casa, aqui, gritando até com o cachorro. Mas alguma coisa acontecendo que ela não sabe. Então, a comunicação, ela tem que ser importante dos dois lados. Sim. E sincera. O momento de sentar e ter comunicação é um momento chato. É um momento que não é legal. Não, é ácido, né? Eu costumo falar ácido. Que a gente precisa desses momentos ácidos, porque são nesses momentos que a gente deixa as coisas, né? Tem que falar tudo já ali. Né? Exatamente. Agora me fala uma coisa. Como que é trabalhar juntos o tempo todo, o dia todo juntos? Como que é isso, assim? Já teve alguma situação embaraçosa? Porque como vocês são um casal de humor, né? Cheio da graça. Mas me fala uma coisa, teve algum momento que foi, assim, difícil esse trabalhar junto, esse estar junto? Porque, assim, vocês têm sempre que estar muito leves, né? É um desafio, né? Na verdade, as pessoas olham, tem esse olhar, né? De que o tempo inteiro, piadinha, não sei o quê. Mas vocês riem o tempo todo, né? Que a gente ri o tempo todo. Mas, na verdade, nós somos um casal como qualquer outro, né? E que a gente tem os nossos desafios e estar junto o tempo todo, ele causa, claro que vai ter sempre algumas coisas que a gente vai estar discordando, tem pontos de vista que não a gente trabalha junto na nossa empresa, então tem coisa que acontece que eu tenho o meu ponto de vista, ele tem o dele, a gente tem que entrar num acordo como qualquer
casal normal. Sim. Só que isso daí a gente já, há tantos anos a gente trabalha junto, não é de agora, que é uma coisa que quando a gente não tá, é muito estranho. Né? Agora mesmo, nesse período que eu fiquei de licença, né? Fiquei um pouquinho fora das agendas, ele ficou perdido. E eu perdida em casa sem ele. Porque a gente estava acostumado, ainda mais que a gente veio, né? de uma pegada de agenda, assim, maio e junho pra gente foram, assim, meses que a gente tá todos os dias na estrada, todos os dias com a agenda, todos os dias juntos ali, literalmente 24 horas juntos. Quando a gente se viu, assim, eu em casa com a bebê e ele tendo que ir para fazer as agendas sozinhos, a gente ficou perdido, tipo, alguma coisa tá faltando aqui, gente, cadê? E até mesmo o ministério, como é um casal cheio da graça, o que acontece? Por exemplo, a igreja, ela quer os dois. Casal. Né? Com certeza. Então, é diferente. Só que, às vezes, até você mesmo tem um dia que você não tá bem. Lógico. Né? Agora, imagina conciliar duas pessoas estar bem. É muita graça de Deus para você conseguir os dois estar bem. Porque um já é difícil. Às vezes você vai ministrar num dia que você não tá legal, outro dia você tá... Mas e os dois? Às vezes sem criatividade, né? Né? E aí... Só que Deus nos dá graça. Como nós sempre fizemos tudo junto, em todas as coisas, as liderança de jovens, liderança da igreja, de louvor, tudo mais. Então a gente sempre soube conversar, trabalhar. Então a gente consegue, mas não é fácil. Vocês se conhecem muito também, né? Então, sim. Quando um não deve estar bem, o outro ajuda, né? Percebe. Já aconteceu de estar ministrando, daí ela virar e falar, você não tá bem? De perceber. Tipo, você tá meio sem... Que eu dei uma desligada, sabe? Porque o homem tem um negócio de dar uma desligada assim, né? Parece que entra em stand-by do nada e dá uma desligada, né? Eu falo que entra no modo avião. A gente já fala que entra no fantástico mundo do nada. Né? Que é quando ele tá ali, tá viajando, ele não... E já aconteceu de estar lá no meio da palestra, ela falando, ela manda... Aí eu, né? Aí a minha vez, ela, né? Falou, tal. Ela falou, você não tá bem? Eu falei, não tô. Daí ela leva mais, ou o outro leva. Então, a gente vai passando por isso. Mas não é fácil, viu? Não é fácil. Eu até falo com os amigos meus, você quer fazer um ministério de casais, os casais. É difícil. Tanto é que hoje nós temos muitos vídeos que eu tô no telefone, que é o SAC, Serviço de Atendimento aos Casais, ao crente, aos casais. Casados. E o telefone eu fico falando sobre coisas de casamento. Essa semana eu gravei um falando... que a minha esposa fala com as plantas. Isso é normal, isso. Mas esse telefone, ele surgiu porque no dia que eu queria gravar, ela não estava bem. Ela falou, mas eu tô cheio de coisa agora, não consigo parar para gravar. Para você é mais fácil, agora eu tenho que parar, me maquiar, ver roupa e tal. Então, como eu fiquei tentando gravar com ela 2 semanas o projeto, eu falei para ela... Então eu vou pegar um telefone, porque eu tenho que falar com alguém. Sim. Eu falei pra ele, você precisa arrumar um jeito de você girar o negócio sem depender de mim. E não dá pra colocar mais uma pessoa, que daí depois também tinha que ver a agenda dessa pessoa, o dia. Exato. Eu falei, o telefone sempre vai ter alguém imaginário do outro lado, vai falar comigo. Pronto, resolve. E é incrível, gente, porque quando eu tô falando, parece que a pessoa tá me respondendo de verdade. Por isso que eu converso. Na cabeça dele, tudo acontece. Parece que tem a pessoa ali falando. Você já imagina a resposta. Eu já imagino a resposta, a reação minha em cima da resposta. Então funcionou. Então também você tem que entender que não é tudo, tem o tempo de cada um também. Né? Agora tem que fazer tudo junto. Não, tem o tempo. E nesse projeto, ela não quis dedicar muito nisso. Então, tudo bem, eu vou fazer desse jeito, mas para não deixar de lado. Mas a gente tem que entender que senão vira uma obrigação. Exato. E aí acaba a graça, né? Porque tem que ser divertido para todo mundo. E a gente tem a nossa individualidade. Ele é o Alan, eu sou a Graciele, embora nós sejamos um casal cheio da graça. Lá na igreja, se você quer rir, vai no dia que eu prego. Se você quer chorar, vai no dia dela. Entendi. Dela é mais... pastor, tô querendo chorar um pouco. Vai na dela. Domingo que vem ela que prega. Mas assim, né? Aquela ministração... pastor, tô precisando dar risada. Vem na minha. Minha no domingo, já tá na escala lá. A gente vai alternando.
E a gente, que nem eu tenho, durante algum tempo eu fiz um projeto no YouTube que era o Café e Graça. Então, era só eu. Então, assim, era uma coisa que as pessoas já assimilavam a Graciele. Sim. Como hoje o sindicato é o Alan. Né? Então, às vezes, até as pessoas falam, mas e o sindicato das mulheres? Não, tem o sindicato das mulheres, mas, assim, o que pegou forma, o que criou liga, é o dos homens, né? Então, já tem essa coisa. Então, tem que ter essa individualidade também, né? Isso é bom, porque eu acho que cria também essa independência. Isso. Né? E é o que você falou, ainda mais agora com um filho pequeno, né? Acaba que tem uma demanda maior, né? Sim. Já tinha antes, agora então... 3 agora, né? Já tinha antes, porque essa coisa da maquiagem, né? Sim. Do cabelo, do se arrumar, de cuida da casa, cuida disso, não sei o quê. Que para o homem já é mais básico. Colocou uma camiseta, lavou a cara, tô pronto para gravar. É mais fácil mesmo. Como vocês equilibram o lado espiritual com a diversão em sua vida cotidiana? Como que vocês fazem essa questão desse equilíbrio mesmo, assim, espiritual, né? Porque acaba que a vida de vocês é muito humor, né? Então, assim, a gente quando olha para vocês, a gente acha sempre que vai sair alguma coisa engraçada, né? Mas, ao mesmo tempo, ser cristão, algumas pessoas já entendem isso como algo, nossa, de gente séria. Então, como que vocês lidam com isso? Assim, já aconteceu de ter alguma crítica? Tipo, isso... Às vezes, assim, uma crítica à fé, por exemplo. Eles deveriam ser mais sérios. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Vocês já sofreram esse tipo de... Eu vim do stand-up de jovens. Primeiro, eu comecei a pregar nas igrejas fazendo stand-up para jovens. Então, eu falava... Nunca brincamos com a Bíblia. Brincamos com pessoas. Sim. Então, tipos de pessoas dentro da igreja, situações, músicos, as pessoas que elas se identificam. E sempre no final nós levamos para uma ministração, uma palavra. Então, desde aquela época, eu entendi que Deus ele chama cada um para um jeito e um propósito diferente. Tá? Sim. Quando eu tive essa experiência, quando logo na terceira ministração que eu tive para jovens, na cidade de Franca, foi num evento de jovens e eu entrei, foi uma ministração que eu fiz para jovens e no final, quando eu levei a palavra e eu fiz o apelo, um grande número de jovens vieram na frente aceitar Jesus, depois um grande número de jovens vieram se reconciliar. E aí eu entendi que através do meu jeito de falar, do humor, eu estava conseguindo abrir o coração deles, que quando eu entrei com a palavra, entrou no coração deles de uma forma diferente. Sim. Então eu entendi que para cada um tem um jeito, tem um chamado. Não adianta eu querer ser do jeito que o outro lá prega ou o outro querer ser. Não vai ser, porque isso o meu é natural. Então quando nós levamos para famílias, é a mesma coisa. Em todas as ministrações que nós fazemos, o stand-up de casais, que seja, todas elas têm a palavra de Deus que é pregada, que é ministrada. E nós falamos muito sobre a vida, a importância, a simplicidade da vida e a importância de dar flores em vida, de estar juntos. Então, nós temos a parte engraçada. E você vai ver lá que às vezes muitas pessoas falam assim, pastor, a gente estava dando risada e eu ficava pensando, como que eles vão fechar isso, né? Porque tem uma forma, né? Deus ele deu uma estratégia para fechar a situação, um momento. Porque se fosse rir só por dar risada só por dar risada, não era o propósito, não. Você nunca vai ver a gente ministrar e no final falar assim, até mais, e sair assim do nada. Não. Isso não é o propósito. O humor é como se fosse vocês preparando essa terra. Exatamente. Está preparando a terra, está trazendo aquele que dificilmente entraria na igreja e ele está vindo por aquilo ali,
né? Tivemos até um depoimento, né? Essa semana de uma igreja de São Paulo, de um homem que foi com a esposa porque era stand-up e ele está na igreja até hoje. Olha, né? Depois daquela apresentação, ele com a família está firme na igreja. Então é uma estratégia. Sim. Né? E nós também temos uma grande cobertura espiritual em cima disso, porque nós trabalhamos com famílias. Né? Se você tirando o humor, tudo mais, por trás de tudo isso é uma batalha pelas famílias. Exato. E Satanás não gosta disso. Então, por isso que nós temos os intercessores, pessoas em todo o Brasil que oram pelo casal cheio da graça, para quê? Para que Deus continue nos dando graça, nos abençoando. Olha, e nós passamos por provas por causa disso, né? Acho que alguns anos atrás, o mês de junho é um dos meses mais que nós temos mais agenda, tá? Nós teve um ano que exatamente na semana dos namorados, a gente teve que deixar nossa filha do meio internada no hospital sem um diagnóstico. E os avós ficavam cuidando e nós cumprimos todas as agendas e fazendo humor com uma filha no hospital, internada, sem saber o diagnóstico, mas em cima de uma palavra. Porque numa das igrejas a pastora falou, olha, isso que vocês estão passando, quando acabar a última palestra, Deus ele vai ser resolvido. Mas não, e nós continuamos. Era difícil, tinha noite que você estava levando o humor com o coração destruído. Sim. Você estava no telefone, acabando de falar com alguém da família e a pessoa falando assim, olha, ainda não descobriram, mas agora deu tal coisa nela, deu tal coisa. Tá bom, vou lá agora e ministrar, porque a gente vai em cima de uma palavra. E aconteceu exatamente. Encerrar na segunda, terça-feira chegar lá e os médicos falar, pai, não descobrimos, só que voltou tudo, ela tá boa e a gente vai dar alta. Ah, então tá bom. Mas vai sair como que ela teve o quê? Não tem o que fazer. Porque ela melhorou, voltou tudo, né? E a gente vai dar alta. E ela voltou para casa. É uma batalha espiritual. É uma batalha. Né? Agora, lógico, tem pessoas que elas criticam sem conhecer. Sim. Então, quando você fala assim, vai ter um stand-up. A pessoa, ela vai vincular com o que ela conhece no mundo. Que é pessoas falando palavrão, falando coisa duplo sentido. E aí a pessoa fala assim, meu Deus, misericórdia, stand-up na igreja. Usando o altar. Mas a pessoa não entende que... Ou então vem um trecho, um trecho isolado da palestra e aí já vai embaixo, coloca isso. A gente recebe crítica dessas pessoas que não conhecem o trabalho, entendeu? Que não sabe como finaliza essa palestra, que não sabe por inteiro, que não acompanha a gente ali, que viu só esse trecho, pegou só esse trecho. É muito pouco. E comentou. São poucas pessoas, sabe? Que comentam. Mas, quando você olha do outro lado, o número de pessoas que falam assim, olha, vocês têm sido bênção pro meu casamento. Olha, deixa eu falar um negócio para você. Um dia encontrou... Vocês trazem leveza. Né? Um casal falou assim, pastor, a gente começou a ter um hábito de deitar junto, pegar um celular e a gente fica na página de vocês, eu e meu esposo, a gente fica rindo junto daquilo. Então, até casos mais graves, pessoas que estavam passando por problemas de saúde muito grave, né? E nos encontrou, mandou, quero dar um depoimento, que enquanto eu estava fazendo a quimioterapia, e eu chegava em casa, eu já ia nos vídeos de vocês, porque era isso que me trazia paz nesses dias difíceis. Porque é um humor leve. É um humor leve, não leva para nenhum sentido, não tem duplo sentido. Então, quando você ouve isso, todas essas críticas, sabe... não muda em nada, né? É uma pena que a pessoa poderia conhecer, né? Porque a alegria, já tem até a música, né? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Exato. A alegria tinha que fazer parte de todo cristão. Aliás, o cristão tinha que ser o povo mais feliz da terra. Com certeza. Era para ser... A pessoa mais feliz dentro de uma empresa era para ser o crente. A pessoa mais feliz dentro da escola era para ser o crente. E às vezes é o mais bravo... É o mais sem educação, é o mais cri-cri, é o que mais persegue as pessoas. É verdade. E aí, sabe, não, tem que ser leve, tem que se alegrar, tem que... Né, tá? Então, tem um ditado que fala que é o espalha bolinho.
Tem uns crentes que espalha bolinho. O que é espalha bolinho? Tá todo mundo feliz ali. Ele chega... Todo mundo já começa a ficar... Já um sai, triste. um telefone atende, o outro vai embora. Ele espalha. Tava tão gostoso ali a turma. E ele chegou porque é chato. Porque tudo, sabe? E aí... Não tem graça. Não tem graça. E quando vai tentar fazer graça, fica mais sem graça ainda. É verdade. É isso mesmo. Bom, acho que o nosso bate-papo foi muito bom. Quero agradecer demais a participação de vocês. E eu queria que nesse momento final vocês deixassem uma mensagem para os seguidores de vocês, para as pessoas que gostam tanto do trabalho de vocês, porque a gente vê que de fato vocês fazem diferença. E eu creio que essa multiforme sabedoria de Deus é que vai fazer com que esse evangelho seja cada vez mais multiplicado, né? E vai chegar ao coração mesmo das pessoas. Uma vez, eu não esqueço de uma mensagem que eu recebi de uma moça que morava numa tribo indígena. E eu fiquei tão emocionada de imaginar que uma semente ali, por causa do Instagram, chegou ao coração de uma índia. E eu falei, olha aonde Deus tem levado, né, a sua palavra. Então, não tenha dúvida de que o trabalho de vocês vai, assim, além de abençoar, né, pode salvar muitos casamentos, porque a gente sabe que existe uma graça derramada, né, sobre vocês. E eu queria que vocês deixassem, então, essa palavra final para essas pessoas que gostam de vocês, né, algo que Deus colocou no coração de vocês mesmo para deixar, né, para essas pessoas. Essas diferenças que a gente sempre fala no casamento, né, são dores. E a gente precisa lidar com isso para que elas não se tornem dores. Né? A gente precisa saber lidar com essas diferenças, porque, Liz, homens e mulheres são diferentes. E Deus, ele nos fez assim. Não adianta eu querer que o Alan seja como eu, pense como eu, fale como eu, tenha as mesmas atitudes que eu, porque não vai ser assim. Deus não fez o homem com as mesmas características. É um completando o outro. Sim. E o que nós precisamos, como casal, é entender essas diferenças, que essas diferenças fazem parte. E viver com o amor e o respeito dentro do relacionamento. Né? E Efésios 5:33 fala sobre isso, né? Que a gente precisa amar e respeitar. Amém. Né? E o amor e o respeito são coisas que a gente promete diante do altar. E isso a gente precisa levar para a nossa vida, para que a gente consiga viver o ser uma só carne. Ser uma só carne a gente só vai conseguir viver tendo o amor e o respeito dentro do nosso relacionamento. Né? Então, é sobre saber lidar com essas diferenças, porque elas sempre vão existir. Exatamente. Coisas que a gente falou aqui e tantas outras diferenças que as pessoas passam nos relacionamentos, a gente precisa saber lidar com essas diferenças, é claro, melhorar sempre. Né? A gente pode sim melhorar, não é que eu estou dizendo que você tem que se conformar com o erro, por exemplo. Não existe essa de se conformar com o erro, mas de você entender as diferenças. E somente amando e respeitando é que a gente consegue lidar com essa diferença para viver o que é ser uma só carne, que é o propósito do casamento. Amém. E você precisa ter um casamento leve, cheio da graça de Deus. Qual é o maior presente que você tem? A família. Né? E você vai viver esse momento, esse dia. E tem pessoas que só dão valor depois que perde. Quando perde ou está para perder. Tem gente que manda lá no Instagram, pastor, minha esposa saiu de casa. Minha esposa... Depois começa a querer fazer as coisas, né? Nunca saiu, nunca ficou junto. E aí, depois de um tempo, quando vê que está perdendo, aí começa a correr atrás. O ser humano tem muito disso, né? Ele dá muito valor em cima de algo que se perdeu do que aquilo que tem, né? O remorso é maior do que a gratidão. Sim. Então, por isso que muitas pessoas em vida não ganham uma flor, mas na sua morte ganham uma coroa, porque o remorso é mais forte. Quando estava vivo, uma orquídea não é bobeira. Uhum. Mas quando morre, compra as coisas lindas, pode comprar uma coroa. E tem gente que vive desse jeito. E vive em eterna ameaça. Só melhora quando é ameaçado. Eu vou embora. Daí vira outra pessoa. Uhum. Mas tem prazo de validade, sabe? Sim. Então, o casamento você tem que aprender a dar flores em vida.
todos os dias. Para os seus filhos, para todos que estão em volta de você, falar o quanto que eles são importantes. Porque tá hoje aqui. Ser intencional o tempo todo, né? Todo, sabe? Porque você não sabe o dia de amanhã, não sabe as coisas, né? E a pior coisa é você deixar, pagar para ver, né? Então, a mensagem que eu deixo é que você seja feliz, seja cheio da graça, seja mais leve, dê risada. Olha pro espelho e começa a dar risada de você mesmo. O dia que você aprender a dar risada de você mesmo, você parar de se culpar tanto, sabe? Ficar tanto assim, você começar a rir um pouquinho, né? Porque tem 2 tipos de pessoa. Tem aquela pessoa que dá uma tropicão no chão e sai gritando e xingando. Mas tem aquele que consegue tropicar e ainda sai rindo ainda. Esse eu acho fantástico. E ainda fazem os outros rirem. Porque esse é indestrutível. Ninguém vai deixar ele ficar aí pra baixo. Porque o cara, ele tropicou, passou uma vergonha. E ele ainda tá rindo, né? Eu rio também. Aliás, quando alguém cai, eu primeiro vejo se quando eu preciso machucou, se não... aprender a ser assim. Porque tem 2 reações que a gente pode ter, né? Uma é começar a achar culpados, quem Exato. botou esse buraco, quem botou essa pedra, ou o outro dá risada, o outro ri também, você se limpa e levanta e vida que segue. Você não guarda mágoa daquilo, você não vai ficar tentando agora achar culpados daquilo, né? E aí você consegue levar a vida mais leve. Senão lá na frente você vai falar assim, tô cansado. E a turma em volta vai falar, eu não. Aí você fala, gente, não tá na mesma vida. Segunda-feira não é para todo mundo, mas tem uns que levam tão pesado a vida e outros conseguem levar a vida mais leve. Então, que você tenha uma vida leve e um casamento cheio da graça de Deus. Amém. Pastora Graciele, pastor Alain, muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade tão maravilhosa. Eu agradeço muito esse privilégio que nós estamos tendo e que Deus abençoe o ministério de vocês a 30, 60 e a 100 por ano. Amém. Nós recebemos. Espero que vocês tenham gostado desse momento tão cheio da graça, né, com o casal cheio da graça. E compartilha, salva aí, manda para os amigos, que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de vocês. Amém. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.